Olá, benditos e benditas, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição, então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente, mais um Pega a Lição. A gente está chegando na lição 11 da lição Adoração. Está sendo uma lição extraordinária e você já percebeu que semana passada e essa semana a gente está num ambiente totalmente diferente, porque nós estamos gravando aqui do UNASP. Isso mesmo, nós estamos no hall de entrada da igreja do UNASP, porque nós estamos vivenciando durante todos esses dias o concílio de anciões aqui do UNASP e a série evangelística, enquanto ele não vem com o pastor Alejandro Bulhão, e tem sido um privilégio, né, meninos? Nossa, incrível, incrível. Tem sido maravilhoso. Eu estou aqui com meus dois companheiros de estudo, João Dionis e Bruno, futuros pastores, estudantes de Amém. teologia. Como é que vocês estão, meninos? Tudo bem? Eu tô bem, tô muito feliz, tô legal. Que bom. O João não veio do outro ano de 2022, agora já gravou 2, já vou encomendar ele para gravar o terceiro e o quarto, já para equilibrar a balança, porque isso não é ficou bom. Traz das a outras, esposa tá? dele, todo mundo. Todo mundo, vai dar bom. E você, Brunão, você tá bem? Boa tarde, pessoal. É uma alegria, é um privilégio. Eu falo que eu não sou novo aqui, mas toda vez que eu venho é um privilégio poder compartilhar um pouco dessa mensagem tão poderosa que está nessa lição. O João, enquanto você só vê esse ano, o Bruno vem todos os anos. Todos os anos, né? É porque o Bruno tá sempre lá colado trabalhando com a gente, Todas então o as Bruno lições. tá sempre... todas Pelo as menos lições. pelo menos uma Pelo menos lição eu tô um lá. episódio ele apareceu. Mas eu já falei, ele é filho do pastor. Como é que não vem? Tem que vir sempre, né? Vem sempre. Mas brincadeiras à parte, gente, o pessoal de casa veio para estudar a lição. Vamos Se eu lá. não me engano, na última nós terminamos... João, é você que ora dessa vez para iniciar a lição. Fechou, Então ora vamos pra orar, gente. então. Bom Deus, amado Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia e mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Amém. Amém. Agora iremos estudar e pedimos ao Pai que o mesmo Espírito que inspirou os Escritores possa nos iluminar neste momento, para que as palavras fiquem gravadas em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, amém. Pois bem, meninos, o altar e o coração. Começa a lição dessa semana, é uma lição interessante. A tirinha, ela já é totalmente direcionada. A Bíblia parece que tem ali um holofotezinho que já liga direto no coração, né? E a gente já percebe a transformação do coração ali no menininho. Quando vocês olham para isso, qual é a impressão que vocês têm? Eu lembro do reflexo. Do reflexo? O reflexo. Nós temos que refletir o caráter de Deus e o caráter dele está explanado em sua palavra. Quando temos contato com a palavra, nós somos transformados à imagem de um Deus salvador, um Deus redentor, um Deus que veio para nos comprar, para nos tirar das trevas, nos colocar em sua luz, mas é unicamente através do contato com a palavra que nós somos transformados segundo a imagem do Senhor. Olha, realmente muito bem colocado, João. E você, Bruno, qual a tua impressão? A minha impressão é que a Bíblia, com esse feixe de luz bem direto no coração, significa que ela tem uma missão, tem um objetivo. Não é um livro de contos de fadas, de historinhas fictícias, não. É um livro que tem uma mensagem, uma história, um direcionamento, que é para atingir o nosso coração. Que bacana. Realmente a gente percebe uma coisa, né? O altar e o coração, a gente não tem como não falar de altar sem usar a Bíblia e não tem como falar de cristianismo sem usar o coração e a Bíblia. Então tá tudo interligado Sim. aqui. E é curioso que a lição começa com uma história bem interessante. Um homem procura a sua psicóloga e ele afirma que ele não está conseguindo dormir direito. E ela começa a investigar a vida dele, investiga várias coisas ali, percebe que ele está bem de saúde fisicamente, mas ainda assim o sono foge, ou quando ele tem poucos momentos de sono, ele acorda cansado. E ela resolve perguntar se está tudo bem. E aí ela descobre que ele mesmo afirma, confirma para ela, confessa que ele havia feito algumas coisas que eram constrangedoras e tal. E, enfim, a história não se aprofunda muito, mas é possível que o nosso coração, se não está bem calibrado, tire a paz e tire o sono. É possível? Nossa, com toda E aí? certeza. Com toda certeza. O nosso coração, se não está bem calibrado, se a gente não está bem com Deus ou também bem conosco mesmo, a gente já perde o sono, já perde a fome, já não consegue render mais no trabalho, nos estudos, no relacionamento. Isso afeta tudo. Então, assim como a palavra de Deus é importante, o nosso coração ele também é muito importante. Porque se o nosso coração não estiver bem para receber a palavra de Deus, para receber a mensagem, ela não vai ter eficácia. Não porque ela não tem poder, mas porque o nosso coração não está preparado. Então, é muito importante que a gente cuide do nosso coração, cuide da nossa mente, cuide daquilo que a gente acessa, daquilo que a gente recebe, porque tudo influencia, ou ajuda ou atrapalha no momento da mensagem ser aplicada em nossa vida. Isso é verdade. O ponto bem legal que me chamou a atenção nessa lição é sobre quando ele fala da consciência, né? Que ela Sim. fala que, olha, tu quer que eu lhe ajude a lidar melhor com essa consciência pesada?
esse peso na consciência, ele falou assim, não, eu queria era que você tirasse ela de mim. Essa consciência pesada, essa dor. Sim, você queria que essa você tragédia. pegasse com a mão e retirasse ela. Exatamente. E esse é o problema que nós passamos como cristãos, né? A gente não é perfeito, a gente comete falhas. E essa peso na consciência, esses problemas, sabe, esse desencaixe, esse quebra-cabeça que não encaixa, a gente tem que aprender a conviver com ele, entendendo que não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Não é as coisas que eu escolho, é o que ele faz por mim. É o Cristo em mim, como a gente viu na última lição, que nos direciona. E aí você vê a linha de raciocínio que a lição tomou, né? Primeiro é o altar e a palavra. Sim. É a minha consagração a Deus, é o meu contato com Deus, para que então possa ser o altar e o coração. Sim. Se o coração está desvinculado do poder de Deus, que está na palavra de Deus, infelizmente, o nosso destino final é ruim, é fracasso, é desastre. Exatamente. E é curioso que o nosso coração ele foi feito para ser casa de Deus, né? Uhum. E aí você percebe que por que a consagração vem antes? Porque a consagração vai me ajudar a controlar os meus atos e me aproximar mais de Deus, colocando Deus no lugar certo dentro do meu coração. Porque já que existe a liberdade de escolha, nenhum ser humano é obrigado a adorar a Deus. Você adora por livre e espontânea vontade. E você deixa ele reinar na sua vida por livre e espontânea vontade. Mas a demonstração de que ele está reinando na sua vida é você obedecer a palavra dele. Não é isso? Que Sim. pela obediência você vai sendo transformado. E agora algo curioso, você falou aí, João, estava pensando aqui, na historinha lá cita, se pudéssemos tirar todas as dores do coração com a mão, seria muito fácil. Nossa, simples demais. A gente ia ficar rico se a gente tivesse uma solução. Anunciasse agora aqui na internet, amigos, podem vir todos que estão com dores no coração, nós temos uma mágica ou um produto, custa apenas R$1.000, você compra, a gente ia ficar milionário hoje. Nossa. Mas, né? Mas a grande realidade é que a solução é de graça, e muitas vezes nós não queremos. A Bíblia apresenta uma solução para os nossos corações. Uhum. E a solução para o nosso coração é Cristo. Uma vez eu ouvi uma frase muito bacana que diz assim, se Cristo não está no trono, no seu coração tem duas coisas, um trono e uma cruz. Se Cristo não está no trono, ele ainda está na cruz. Nossa. Mas é forte esse pensamento, forte, né? é forte. Porque quando você tira ele da cruz, você deixa ele reinar na sua vida. Então eis a pergunta que nós precisamos responder. Estamos deixando Cristo reinar na nossa vida? Porque agora, para deixar Cristo reinar, nós precisamos passar por um processo de reforma, de transformação. Dizer que é súdito do reino sem viver pelas regras do reino é uma falácia. Que é o que muita gente faz. Eu sou cristão, mas eu não vivo como um. Uhum. Outro dia, esse aqui é interessante. Eu sou cristão não praticante. Bendito, bendito. Isso não existe, meu Não amigo. tem como. Para Não você tem. ser cristão, você tem que ser praticante. Não tem como você ser cristão se você não é praticante. Não existe isso. De forma Entendeu? É a vivência, como foi muito bem colocado. E Jeremias é chamado, a Bíblia vai trazer a lição vai trazer agora, que Jeremias ele é chamado para uma época em que ele teria que advertir o povo, aconselhar o povo. Vamos dizer assim, resgatar o povo. Pergunto a vocês, nesse tempo, havia entre o povo de Israel, o pessoal havia se perdido de forma geral? No coração da nação, Cristo ainda reinava? Deus ainda reinava? E aí? Infelizmente, não. E, na verdade, é claro, quando a gente lê o livro de Jeremias e o enredo bíblico, a gente vê que ao longo do tempo o povo vai se afastando de Deus e as consequências vão chegando, os problemas vão chegando. E nesse viés, Deus chama quem? Jeremias. Jeremias. Tarefa difícil. Um jovem. Um jovem. Tarefa difícil. Tarefa dificílima. Tarefa E difícil. nesse processo vai ele pregar, vai ele avisar o povo, vai ele ser usado por Deus para levar a mensagem de advertência ao mundo. Quando eu leio Jeremias, eu gosto muito. Posso ler um texto aqui com Claro, vocês? por favor, João. vontade. Fique à Jeremias, vontade, a casa é sua. Capítulo 2, versículo 3. Para Vai mim, lá. esse aqui é o texto que resume todo o livro e o problema que Jeremias quer bater. Jeremias 2, 2, versículo 13. versículo 13. Vamos Versículo juntos aí 13. acompanhar. Por favor, João, lê pra gente. Ó, e esse também é o meu e o problema de quem está assistindo. Sim. Olha o que ele fala. Porque o meu povo, aqui é Deus que fala através de Jeremias, né? Porque o meu povo cometeu 2 males. Primeiro, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. O problema do povo foi abandonar o Senhor, aquele único que poderia salvar a vida deles, que poderia trazer salvação. Só que pior do que abandonar Deus é procurar fontes de águas, procurar cisternas rachadas que não retêm água. Esse é o meu problema. Muitas vezes eu, ao invés de buscar a Deus, eu vou buscar felicidade onde eu nunca vou encontrar. Eu vou procurar me preencher com prazeres que nunca vão me preencher. E aí a gente começa nessa vida de cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta,
sendo que não é o que Deus quer. Ele quer que a gente tenha vida plena, vida abundante, como falou Jesus. E eu não consigo entender isso, cara. Eu não consigo entender, porque a gente vive procurando soluções e a gente vive procurando remédios em lugares que não vão nos curar. Principalmente o jovem quando está passando por uma dificuldade, não só jovem, todo mundo, a gente está passando por uma dificuldade e fala assim, Deus, tira de mim essa provação, tira de mim essa doença, tira de mim essa dificuldade. Só que nem sempre Deus vai responder a nossa oração com a subtração do problema. Tira de mim o câncer, não vai tirar. Tira de mim essa aprovação, não vai tirar. Tira de mim o chefe que eu não gosto, não vai tirar. Tira, tira, tira. Só que nem sempre Deus vai responder com a subtração, mas sempre com a adição da sua presença. Ou seja, meu filho, eu não vou tirar esse problema de você, mas fica tranquilo, porque eu estou com você. Então, o problema não vai sair, mas eu estou com você, estou no seu coração e eu quero te ajudar. Então, não busca prazer, não busca solução em outros lugares. Só busque a mim, que eu vou ajudar. Deus, ele só quer isso. Ele não quer nos escravizar, ele não quer o nosso mal, ele não quer nos derrotar, nada. Ele quer nos ajudar. E eu não consigo entender o porquê a gente sempre fica rodando em círculos, negando a Deus e buscando prazer em outras coisas. Exatamente. E vocês leram aí, eu gosto muito desse texto que vocês citaram, de Jeremias 2, porque ele começa de uma forma, deixando muito claro qual é o problema. O meu povo se afastou de mim, que sou o manancial de águas vivas. Na minha tradução, tá dessa linguagem. E agora cavaram cisternas rachadas que não retêm água nenhuma. Ou seja, eu sou o manancial, você me rejeitou. E agora você está vivendo numa seca. Sim. Porque você me rejeitou e ainda cavou um negócio que não vai solucionar. Então, a gente, como vocês muito bem colocaram, muitas pessoas procuram no mundo aquilo que o mundo não pode oferecer. O mundo não pode te oferecer paz, sentido, propósito, restauração, vida. O mundo não pode oferecer nada disso. E ele prega uma ideia de que ele pode. Então tem muitos jovens que estão se perdendo na mentira dos prazeres fáceis, na mentira do dinheiro fácil, na mentira do muitos relacionamentos. Não, eu não preciso ter uma pessoa para minha vida. Eu tenho que me relacionar com o máximo de mulheres que eu conseguir, com o máximo de meninos que eu conseguir. Isso tudo é coisa fútil, passageira. E o que nós encontramos? Uma sociedade destruída, consumida por seus próprios prazeres, consumida por suas próprias ambições, consumida por suas próprias vaidades, seres humanos que estão vazios e que vivem uma mentira constante. E a gente prega que hoje o pessoal está mais livre do que nunca esteve. Nossos índices de depressão são maiores do que nunca tivemos. De suicídio são os maiores que nunca tivemos. De divórcios são os maiores que nós nunca tivemos. De enfermidades até mesmo sobre crianças e adolescentes são os maiores que a gente nunca teve. Tudo por quê? Porque a libertinagem foi pregada de uma maneira como ela se tornou um padrão de vida. É como se os pecados fossem legalizados, normatizados e se tornassem filosofias de vida. De tal maneira que eu rejeito o manancial que é Deus e a fonte de sabedoria que vem do eterno, que rege a minha história e rege a minha vida, e eu estou cavando um monte de, como é que é o nome? Cisterna rota, e eu coloco um pouquinho de água, ela vaza e eu fico vazio. É o que muita gente encara todos os dias. Aí fala, pô, nossa, eu fiz tanto, mas estou vazia, claro, porque você fez errado. Você fez errado. O evangelho, ele é renúncia, ele não é um livro de autoajuda. Para você se sentir bem, para colocar a mão nas suas costas e falar assim, meu filho, tá tudo bem, não tem problema, continua no seu erro, continua fazendo... aí. Não é assim que funciona. Não é assim. Decora aí, ó, a Bíblia não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto. Olha aí, o João veio preparado hoje, pega a visão. Vou anotar essa, hein, ó, vou anotar essa e botar lá, João Dionis, lá na minha página lá. Mas ó, o legal é que por mais que a gente veja tudo isso, essa corrupção, esse problema, a gente vê um Deus que insiste em procurar um povo que é rebelde, que é pecador. E aí a gente percebe que evangelho, se alguém já falou essa pessoa mentiu, nunca foi um pecador correndo atrás de um Deus. É sempre um Deus amoroso e perdoador correndo atrás de um pecador. Exatamente. Ele sabe quem eu sou, ele conhece meu coração e mesmo assim, você já parou para pensar que no momento exato que Deus fala com Moisés, entrega a lei, institui o santuário, Arão estava fazendo um bezerro de ouro. Ele sabia que Arão estava lá e ele chama Arão. Ele conhece o meu coração. É bizarro mesmo conhecendo, isso aí. Ele busca me salvar, ele busca me preencher, ele busca me transformar. Sim. O mesmo Jeremias, no capítulo 22, versículo 29, ele fala, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Olha o apelo que Deus faz. Mesmo eu pecador, ele quer me salvar. Eu sei quem você é, eu sei como você é, mas eu sei que comigo você pode ser diferente. Então para de brincar. Sim. Toma um rumo na vida, vem pra mim. Eu sou o único que pode te salvar. Exatamente. E a gente vê uma coisa, né? Israel, ele, em todo o tempo, toda a história de Israel no Antigo Testamento, você vai perceber uma coisa. Deus liberta, traz, dá vitória. Israel vai lá, fica soberbo,
deixa Deus de lado, começa a se deixar levar pela idolatria, se quebra todinho pelo caminho, fica exilado, aí volta correndo, puxa, Senhor, me liberta de novo. Aí Deus vem, fala assim, tudo bem. Livra, liberta, restaura, aí Israel fica soberbo de novo e fala assim, não, agora eu já estou suficiente, vou me quebrar de novo. E se quebra todinho. Então a história da Bíblia é sempre, como você muito bem colocou, Deus correndo atrás dos seres humanos. A dificuldade dos nossos dias é que nós já não temos tanto tempo. Na verdade, nenhum ser humano teve. Quero chamar a atenção para uma coisa. Apesar da Bíblia demonstrar um Deus que está sempre correndo atrás de salvar os seres humanos, é incontável o número de perdidos que a Bíblia relata. Eu estava pensando em estou escrevendo uma série chamada Distraídos, só sobre pessoas que tiveram oportunidades únicas. Maravilha. E ainda assim se perderam. Posso citar para vocês, Caim. Caim falou com Deus e ele estava perdido. E retrucou. E retrucou ainda. Bateu de frente, né? Caim Com falou Deus. com Deus e retrucou e se perdeu. O que eu posso dizer da mulher de Ló? Os anjos foram buscá-la. Ela estava saindo. E ela se perdeu, exatamente. Balaão, Saul, Judas. Nossa vida. A lista é infindável de pessoas que tiveram a maior chance de todas. O que prova que não é sobre oportunidade, não é sobre milagre, não é sobre testemunho, não é sobre sermão, não é sobre pastor. É sobre decisão. Todas as pessoas tiveram as mesmas oportunidades, quem sabe oportunidades até melhores do que as que nós tivemos. Mas ainda assim se perderam, porque não é sobre quem está me alcançando. O Deus é o mesmo, o apelo é o mesmo. É sobre a minha decisão do coração de deixar ele entrar e ser humilde o suficiente para ser transformado. Exatamente. E aí a gente encontra do outro lado, tem os distraídos e tem os atentos. Aqueles que leram os sinais que estavam à sua frente e que foram transformados. E aí eu poderia narrar vários para vocês aqui também de pessoas que foram transformadas. Eu poderia começar com Sansão. Sansão, todo mundo... Nossa, pastor, Sansão se perdeu. Sim, amigo, mas no final da história, ele acordou a tempo. Acordou a tempo. A tempo Exatamente. de ser salvo. Davi, tava distraidão. Muito. Tava muito distraído, mas de repente, opa, calma aí. Começou bem, teve uma queda, mas... Teve uma queda, voltou pro caminho aqui. O que eu posso dizer de Moisés? Se distraiu também pelo caminho. Não, Salomão se distraiu também pelo caminho, mas ficou atento o suficiente para chegar no momento exato e voltar. E eu tenho certeza que o ápice dessa série tem que ser os dois ladrões na cruz. Exatamente. João, você fez a leitura, João. Você fez a leitura, João. Pegou. Você pegou o caminho ali, João. É exatamente isso. Porque o último distraído que se atenta à última oportunidade é o ladrão da cruz. Exato. Que ele É o olha... último mesmo? É o último. Porque ele olha para... Eu não li, hein? Você não leu. Mas que ele olha para Jesus e ele pode ter estado distraído a vida toda. Mas na cruz, no último momento que ele tinha, ele olha para Jesus e ele... Salvação, eu tenho chance aqui. E eu costumo pensar que ele arriscou tudo. Porque quando ele olha para Cristo, ele fala assim, Senhor, eu tô aqui, tô pendurado, mas... Sabe, aquele acanhado, eu fiz tudo errado. Eu tô aqui e eu mereço, eu sou ruim. Eu e ele merecemos, nós morremos, vamos morrer aqui. Ele reconhece. Ele reconhece. Senhor, lembre-se de mim quando estivermos no paraíso. Ele não tinha certeza que ia receber a salvação. Ele arriscou tudo que tinha. Exatamente. E aí Cristo poderia ter dito, se você fosse Cristo, o que você diria? Porque eu ia dizer assim, amigo, desculpa. Cara, Agora, você. Amigo, Meu que amigo, isso, amigão, calma aí, dá a uma única segurada. pessoa que não merece estar na cruz aqui sou eu. Mas Porque você, cara. Pra ter uma morte de cruz naquela época, a pessoa tinha que Exatamente. ser muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Não é uma morte como era para as pessoas ruins. Então, se você tá ali, é porque você mereceu. Exatamente então, isso. Ele olha assim, ó, lembre-se de mim no paraíso. Eu sei que eu mereço a morte. Eu sei que eu não mereço a vida eterna. Eu sei que eu mereço tudo de ruim. Só que Deus, lembre-se de mim. Lembre-se de mim. Se o Senhor realmente é aquilo que o Senhor diz, lembre-se de mim e me dá mais uma chance, mesmo no final da minha vida, mesmo que eu não consiga descer dessa cruz, mesmo que eu não consiga pregar, mesmo que eu não consiga salvar, mas salve a mim. Exatamente isso. E agora a gente percebe uma coisa. Jesus estende a graça para aquele homem que não merecia. Sim. Então, assim, Cristo não está preocupado com a quantidade de pecados que você tem, porque você já nasce pecador. Mas ele está preocupado com a sua entrega e com a sua vivência com ele. Porque tem gente que se entrega no momento, na emoção, naquela hora, mas não tem a coragem de deixar Cristo fazer parte todos os dias da história dele. Então, ser transformado é exatamente isso. É deixar Cristo entrar, mudar seu coração e agora começa uma luta. Todos os dias para você viver com ele. Mas a gente ainda tem mais alguns textos para ler, né, meninos? E eu gostaria de pedir para que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora, por favor, em Isaías 29, versículo 13. Isaías está aí perto de Jeremias. Isaías também não teve... É um livro que conta uma história
não muito fácil também, né? Isaías traz aí muitas coisas. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 29:13 para a gente perceber aqui o que a Bíblia vem trazendo para a gente com relação a toda essa situação que nós estamos narrando aqui. Olha só que interessante. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam, continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece. E aí? Palavra dura? O que você acha aí desse texto aí, gente? Só pancadaria, né? Só pancadaria. Ai daqueles que vivem uma vida dupla. Ai daqueles que professam uma coisa com a boca, mas com a vida mostram outra coisa. Ou seja, pessoas que fazem isso são pessoas que não estão realmente convertidas. Pessoas que tiveram um momento de oração, que tiveram um momento de decisão, mas que não decidiram transformar esse momento em uma vida de relacionamento, em uma vida de oração. Porque para nós estarmos com Deus, estarmos lá no céu, quando Ele voltar, não é você decidir uma vez aqui e depois de 30 anos acabou. Não, é você decidir todos os dias, que já puxa para a lição da semana passada, que é você ficar ali nutrindo, ficar mergulhado na palavra. Então não é um momento que vai te salvar. Quem vai te salvar é Cristo, mas você precisa de uma vida com Ele e parar com essa vida dupla, principalmente jovens, né? Que nós temos muita essa dificuldade, ou é no trabalho, ou é no relacionamento, ou é na faculdade, ou é no ciclo social, ou é nos grupos de WhatsApp, aquilo que a gente assiste no Instagram, não sei. Nós temos que deixar de lado essa vida dupla e viver aquilo que a gente realmente prega. Não é você colocar um terno e uma gravata, subir no púlpito e pregar maravilhosamente bem e falar assim: nossa, agora eu já estou salvo porque, nossa, eu já cumpri todo o meu protocolo. Não. Você viver com Deus é mais do que ir na igreja, é você ser uma igreja. Ser uma igreja para os seus amigos, para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para todo mundo. Exatamente, bem colocado. É muito legal quando a gente vai estudar a Bíblia e a gente percebe as formas como Deus, Ele vai quebrando paradigmas, vai quebrando ideias. Por exemplo, nesse texto aqui, o problema não é porque o povo não ia para Deus, eles iam até Deus. Só que ele fala assim: visto que este povo se aproxima de mim. É um ponto bom. Sim, Ele se legal. aproximava de Deus. Até aqui tudo legal. Tudo bem. Você começa lendo o texto falando: legal, agora vai ser bom, agora tá dando certo aqui, agora vai ser bom. Mas aí começa a rajada, né? Ele fala assim, Rajada. Com sua boca e somente com seus lábios me honram. Só isso. É só da boca pra fora. De nada adianta. E esse é o grande problema, quando a gente adora a Deus, somente... Cara, e eu paro muito quando eu leio isso aqui, porque, tipo assim, a gente, pelo menos nós três aqui, o pastor já tá mais envolvido nisso, né? Uhum. A gente vai trabalhar com a igreja, pessoas, pregação. Mas vocês já vivem isso todos os dias também. Pois é, só que é muito fácil a gente profissionalizar a fé. É muito E fácil. pensar que eu só pregar, eu dar estudo, fazer apelo. Vestir minha roupinha de pastor, minha Bíblia debaixo do braço e tal. Só que, cara, é necessário ter convivência, é necessário ter... Por exemplo, ó, a gente está estudando agora na faculdade exatamente livros proféticos. E a gente vê que o grande problema aqui da nação é o não conhecer a Deus. Só que não conhecer teoricamente, é o não conhecer experimentalmente. Relacionar É aquele com ele, né? relacionamento com Deus. Eu sei a Bíblia, eu entendo a lei, eu conheço as doutrinas, conheço o fundamento da fé, mas não tenho um relacionamento com Deus. É o que está aqui nesse versículo, né, João? Porque fala aqui, ó, consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente, ou seja, é algo que está intrínseco, está na vida deles, mas eles aprenderam como hábito. Exatamente. Não tem sentido nenhum. Pensado. É pensado, é um Isso, hábito que eu construí, é automático. Nossa, isso é muito triste, porque nós não podemos nem imaginar viver uma vida dessa. Nós temos que a cada dia, igual o Davi falou, Senhor, sonda-me, prova-me, conhece os meus pensamentos, Exatamente. vê se há em mim. Uma vez eu gosto muito de ler testemunhos, e eu vi sobre o reavivamento no país de Gales, Sim. em 1904, 1905, foi maravilhoso. E nesse reavivamento, o pessoal fala que começou com a oração de um jovem chamado Evan Roberts, e ele começou com uma oração: Senhor, dobra-me o meu coração, dobra-me o meu coração. E a história fala que foi tão lindo o reavivamento que os bares se fechavam,
As pessoas não iam mais beber porque não tinha mais. A polícia fez um coral porque não tinha mais o que fazer. Então, eles estavam tão focados em Deus que foram transformados. No final do reavivamento, um cara veio de longe, pegou um trem, porque ele queria saber onde estava acontecendo o reavivamento. Ele queria saber onde estava acontecendo. Ele chega até a cidade, ele vê a praça vazia, vê um guarda passeando, corre até o guarda e fala assim, amigo, eu vim de longe, peguei o trem, eu quero saber onde está acontecendo esse reavivamento. Eu quero ver. E o guarda, emocionado, aponta para o peito e fala assim, aqui. Está acontecendo aqui. O reavivamento está acontecendo aqui. Tem um texto de Ellen White, no Mensagens Escolhidas, volume 1, que ela fala assim, unicamente o coração contrito e quebrantado é aceitável aos olhos de Deus. O reavivamento, ele começa no coração. Quando eu percebo que o cristianismo, ele não envolve coisas práticas, ele envolve relacionamento com o Senhor. E que santidade na Bíblia, não é o que eu faço. Santidade na Bíblia é como se fosse um espelho que tem que refletir Jesus na medida que eu me aproximo dele. Exatamente. Outro dia eu estava vendo um pensamento que diz assim, santidade não é o que eu faço, mas é o resultado da salvação que eu recebi. Exato. E é isso, é a minha vida com Cristo, né? Então é muito mais do que um hábito, é muito mais do que um sistema, é muito mais do que a religiosidade. É a minha vivência com Cristo a tal ponto que Cristo vive através de mim e eu tenho consciência de que isso é um relacionamento vivo. Tem gente que transforma esse relacionamento num sistema operacional. Isso é muito ruim, porque o sistema operacional é aquele que você liga no computador e ele vai funcionar normalmente ali, tá tudo certo. Mas não, o relacionamento que nós encontramos nos personagens bíblicos são aqueles que eles têm prazer em fazer a vontade de Deus. Eles têm prazer, Senhor, eu quero estar nos átrios da tua casa, Senhor, eu quero viver contigo. Tudo que eles vivem, eles falam com Deus. Sabe uma passagem que eu acho muito curiosa na Bíblia? Eu acho muito curioso quando Miriam e Arão, eles vão reclamar de Moisés. Só que Moisés era tão íntimo de Deus, mas tão íntimo de Deus, que Deus compra, é como se fosse um amigo. Não, calma aí, falaram mal de Moisés. Não, calma aí. Mexeu com ele, mexeu comigo. Não, calma aí. Sou eu que vou resolver, não vai ser ele não, mas sou eu que vou resolver. Então Deus compra os problemas de Moisés, mas não é porque simplesmente Deus... Moisés é o filho predileto. Não, é porque Moisés vivia na presença de Deus. Hoje em dia a gente gostaria, tem muitas pessoas que gostariam que Deus comprasse os seus problemas, mas eles não querem viver na presença do Senhor. Cara, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Não, fica à vontade. Isso é muito lindo, só que o inverso também é verdadeiro. Da mesma Sim. forma que Deus fica com raiva por causa de Moisés, lembra de Samuel? Sim. Quando o pessoal pede um rei, Samuel fica irado. Sim. E Deus fala assim, não, Samuel, não é contra você, é contra eu. É contra mim, Só que Samuel tá tão ligado a Deus que ele sente que estão restando ele também por ser profeta do Senhor. Exatamente isso. Exatamente. Então, assim, estar conectado com Deus tem seus benefícios. Porque quando as pessoas ofendem a Deus, você está me ofendendo também. Exato. Porque eu estou conectado com Deus. Então, se as pessoas ofendem a Deus, se as pessoas criticam a Deus, brigam com Deus, e você não se sente atingido, peraí, então é porque você não está tão perto de Deus assim, a ponto de, não, peraí, você está falando de Deus? Não, calma aí, eu vou defender a Deus. Sim. E não é ficar brigando na internet, mas é você viver com Cristo e falar assim, não, peraí, é comigo. Nós estamos tão próximos porque Ele nos amou, o meu coração pertence a Deus e Ele está comigo, que é uma ligação tão única, tão forte, que somente aqueles que estão dispostos a viver com Cristo, dispostos a amar, a estar com Ele e toda as suas bênçãos que Ele pode nos dar e nos oferecer, a gente vai poder olhar para trás e pensar, nossa, valeu a pena tudo que eu fiz, valeu a pena tudo que eu renunciei, valeu tudo a pena porque, o que eu passei. Por quê? Porque eu estava com Cristo. Então, eu sofri nesse mundo? Sofri, mas eu estou com Cristo. Eu vou viver agora o incerto, eu não sei, eu não tenho controle da minha vida? Tudo bem, porque o controle da minha vida está nas mãos de Deus. Então, eu só preciso descansar. Exatamente, meninos. Mas a gente está chegando no nosso final aqui, a gente agora, que pena, né? Os episódios aqui estão reduzidos, mas a gente vai voltar à normalidade na próxima semana. Sim. Estão convidados para estar comigo, para gravar na próxima semana. E a gente está junto aí, já convidei, vamos marcar. Então é o seguinte, Jeremias, capítulo 6, versículos 16, dá uma olhadinha comigo aqui, 16 e 17, para a gente dar o nosso recado final. A Bíblia diz assim, assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, eu estou avisando, mas vocês não querem o caminho,
Vocês não querem andar sobre. Último recado de vocês para a galera que está em casa. No século XXI, o pessoal está rejeitando o caminho do Senhor? Deus tem mandado pessoas, tem mandado coisas para avisar? Brunão, seu recado final para a galera. Querido jovem, o mundo ele vai te oferecer vários caminhos, várias opções, várias propostas. Deus ele tem constantemente enviado pessoas, usado a Bíblia, usado os meios de comunicação para te mostrar e te alertar que Ele está voltando. E se nós não mudarmos de vida, se nós não mudarmos nosso patamar, se nós não mudarmos as nossas escolhas, nós iremos ficar. Então nosso coração hoje pode ser que esteja longe de Deus. Mas assim como os grandes nomes da Bíblia, que eles tiveram uma vida boa, depois tiveram uma queda, mas no final acordaram a tempo e tiveram ali a sua chance de ser salvo e de estar com Cristo, assim é a chance que está disponível para nós hoje. Nós temos essa chance, nós temos essa oportunidade, então não deixe faltar, não deixe para amanhã, porque a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. Então é uma loucura você pensar, não, eu vou me entregar para Deus amanhã ou daqui 30 anos, porque você não sabe qual vai ser o seu próximo segundo de vida. Então você tem que estar conectado com Deus inteiramente, todos os dias, a todo momento, porque não importa o que vai acontecer com a sua vida, você vai estar com Cristo e isso te basta. Maravilha. João Jones, seu recado final para a galera. Olha, eu diria que no mundo de hoje, a gente ouve muitas vozes, tem muitos convites, muitas propostas, muitas propagandas, mas jamais, assim como foi o texto que o pastor leu, o assíduo do Senhor vai nos direcionar no caminho errado. Quando confiamos em Deus e entendemos que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, nós percebemos que não adianta as propostas que ouvimos. Se confiamos em Deus, acabou. E a gente nunca deve temer receber as consequências por fazer algo certo. Ele vai te fala, faça o certo porque é certo e deixe com Deus a consequência. Exatamente. Muito bem colocado, meninos. Meu recado final é para essa câmera aqui. Do mesmo jeito que Deus levantou Jeremias, do mesmo jeito que Deus levantou outros profetas para avisarem o povo quando estava perdido, nos dias atuais, Deus tem levantado pessoas, músicas, pastores, tem deixado a sua palavra e mais ainda, os sinais da volta de Jesus estão por todos os lados anunciando. Voltem-se para Deus enquanto ainda há tempo. Amém. Então não perca mais tempo de vida, não perca a oportunidade de se render ao Senhor, endireitar o teu caminho, se entregando a Ele, caminhando na direção dos céus. Amém. Acorda para a vida, jovem, porque você não quer ficar perdido. No final das contas, nós queremos a vida eterna. Amém. Meninos, nós estamos terminando o nosso Pega a Lição de hoje. O pessoal já está chegando aqui, daqui a pouco vai começar a nossa série aqui. Sim. Meu conselho para você que está em casa, procura lá no YouTube aqui. E Enquanto Ele Não Vem, pastor Alejandro Bulhon. Você vai curtir, assiste a série com a gente lá. Mas para terminar, Bruno, você faz a oração final, por favor? Claro, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento, ó Pai. Nós vimos aqui que nosso coração, ele é enganoso, mas toma conta do nosso coração, ó Pai. Amém, Senhor. Nós temos lutas, nós temos dúvidas, nós temos aflições, mas que nós possamos sempre nos lembrar do Teu amor, do Teu carinho, do teu caráter e da Tua proteção. Amém. O inimigo está irado com essa juventude. Então, Pai, envie os Seus anjos mais poderosos para nos proteger das ciladas do inimigo. E que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nós possamos olhar para o alto e ficarmos felizes com o Seu retorno. Amém. Enquanto isso, Pai, nós seguimos esperando, pregando e anunciando sobre o Seu breve retorno. Amém. Em Teu nome oramos. Amém. Amém. Obrigado, Bruno. Obrigado, João. Obrigado a você que ficou até agora com a gente. A gente se vê semana que vem no canal da Associação Paulista Central, aqui, às 3 horas da tarde, no nosso Pega a Lição. Valeu!